E agora temos o prazer em apresentar o palestrante desta noite, Flávio Neri, que irá nos fornecer suas palavras e compreensão sobre o tema Impedimentos, do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A palavra é toda sua. Alô. Boa noite a todos e a todas. É com imensa satisfação que, mais uma vez, retorno ao Salão Doutrinário do Centro Espírita Harmonia, essa casa que tem iluminado muitas consciências ou contribuído para que nós outros possamos fazer o mergulho para dentro. Essa busca do insondável do self, na tentativa de representarmos ou manifestarmos no mundo a nossa melhor versão. E na noite de hoje, como a amiga falou há pouco, Beth, o livro Fonte Viva é um livro que faz parte de uma série de livros de mensagens curtas que o benfeitor Emmanuel consegue, em uma página ou uma frente e um verso, fazer uma síntese ou um desdobramento de um versículo do Evangelho do Cristo. Esses livros são livros fundamentais para vocês que têm desejos de amanhecer o dia lendo uma página de otimismo ou finalizar o dia lendo uma outra página que possa ser edificante na hora do recolhimento para o sono. Então eu recomendo que vocês comprem a série completa, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, são 5 livros, eu esqueço assim de cabeça, mas são 5 livros maravilhosos, que vocês podem adquirir e fazer uso diário, e ao final de um ano, lendo de manhã uma página, no final do dia outra, vocês podem terminar 2, 3 deles, e saírem das estatísticas dos brasileiros que não leem muito, que a média do Brasil de leitura é de 3 a 4 livros por ano. A França lê de 15 a 16 por ano. Então nós somos um país que lemos muito pouco. Então a ideia é que vocês possam criar métodos para que consigam, quem sabe, ter acesso ao conhecimento, como na aula inaugural da ULI, que se vocês estiveram aqui, muitos de vocês estão na ULI, eu sou da ULI, ciclo 10, vocês ouviram Adenauer falando, devorem livros. Então, devorar livros é uma meta básica para a gente poder, pelo menos, aumentar a asa do intelecto, que não significa que só ela fará com que nós possamos alcançar a bem-aventurança. A gente tem 2 asas, a do intelecto e a moral. Não adianta hipertrofiar do intelecto e não trabalhar da moral, mas é importante também trabalhar a asa do intelecto. E a leitura é fundamental para o desenvolvimento psíquico, para o acesso a informações que são nobres, e que a gente possa ter conteúdo e material para poder refletir no movimento da autotransformação. Então, fica a dica para que vocês possam ler a série Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel Chico Xavier. E a mensagem de hoje, por coincidência ou não, ela tem 2 capítulos dentro de um livro. Eu nunca tinha visto isso. Ela até me perguntou, foi repetição? Foi o mesmo texto? Não. O capítulo 12 fala do tema da noite, que é impedimentos. Mas o capítulo, que é o nosso capítulo 85 do mesmo livro, também fala sobre impedimentos. Ambos pegam o versículo do Evangelho, que é justamente a carta de Paulo de Tarso, de Paulo aos Hebreus. E ele começa dizendo assim, a carta capítulo 12, versículo 1. Ele pega um excerto, um pedacinho ou um versículo e faz o desdobramento. Ele vai dizer: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo, Hebreus 12, 1. Então ele pegou esse versículo que tem um desdobramento muito maior, eu até marquei aqui no Evangelho, porque eu também estou tendo esse privilégio de ler o Novo Testamento na sua totalidade, a carta de Paulo, os Atos dos Apóstolos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, porque nós espíritas, às vezes, até estudamos, quando estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Pentateuco, mas não temos o hábito de estudarmos o Velho e o Novo Testamento, que é importante, pelo menos o Novo. E aí eu me coloquei como uma outra meta esse ano. Eu recebi esse Evangelho de uma protestante, amiga, querida, do Espírito Santo, que me acompanha nas lives que eu faço segunda-feira de manhã às 7 horas,
um método de meditação, de mergulho interior, e ela simplesmente é o evangelho diário. Mandou de lá pelo correio e eu estou amando, porque a pessoa que criou colocou para cada dia, de 1º de janeiro até dia 30, uma parte do evangelho. Você lê aquela parte e finaliza no final do ano o livro todo. Então, até dezembro, eu vou ter lido os 4 evangelistas, os Atos dos Apóstolos, as cartas, e vou ter a satisfação de ter lido o evangelho que eu, até hoje, não tinha lido na totalidade. Li passagens. Mas esse ano de 2022, eu vou concluir o evangelho nas 3 versões. Estou lendo nessa versão protestante, estou lendo de Haroldo Dutra, para contrapor, e estou lendo de Humberto Roden. São 3 que escreveram, porque tem traduções variadas. Então, vamos lá. O que Emmanuel vai dizer a partir disso? Pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E ele vai dizer: por onde transites na terra, transportando o vaso de tua fé a derramar-se em boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Eu penso que eu devo fazer assim, lendo cada passagem e desdobrando com vocês. No primeiro ponto, a gente vai perceber claramente que no enfrentamento das adversidades ou na proposta de servir ao Cristo, nós enfrentamos os primeiros impedimentos, que no meu ponto de vista são os impedimentos internos. Os desafios que nós temos que atravessar e que transpor, que são aquelas nossas tendências a ficarmos na zona de conforto, na zona de acomodação. Não é fácil. A gente compreende no estágio evolutivo que nos encontramos, pelo menos eu percebo, o quão é difícil fazermos o movimento do descentrar-se. Essa linguagem pode não ser tão convencional para vocês, mas essa linguagem é uma linguagem de um teólogo chamado Teilhard de Chardin, que tem um livro chamado Fenômeno Humano. Ele fala do centrar-se, do descentrar-se e do supercentrar-se, que é uma base que a filosofia, ou melhor, a instituição também da qual eu faço parte, que é a Sociedade Ollom, presidida, liderada e fundada por André Luiz Peixinho, que lá eu estou há 21 anos, na Federação Espírita e Sociedade Ollom, ele tem isso como propósito da instituição que ele fundou. O centrar-se, que é o movimento do ir para dentro, do autoencontro, do autoconhecimento. O descentrar-se, que é o movimento de ir para fora, no sentido das ações que nós podemos desenvolver, que seriam as ações altruísticas, de solidariedade, de fraternidade, nos colocando a serviço da causa ou da proposta maior, que é o trabalho da caridade. E o supercentrar-se, que é o contato com o divino, que não precisa prescindir uma da outra etapa. Todas podem estar concomitantemente sendo desenvolvidas. Enquanto eu faço o centramento, que é o mergulho para dentro, eu estou fazendo o descentrar-se, que é a proposta de servir, e o supercentrar-se, que é o movimento do contato com o divino, que não está fora, o Deus que está dentro, porque nós somos centelhas divinas. Essa proposta, portanto, vai fazer com que nós outros já enfrentemos o primeiro impedimento, que é transpor as barreiras do ego, que nos impõem a ficarmos na zona de conforto, na zona de acomodação, como verdadeiros pedintes espirituais, não fazendo o movimento que se requer, que é o sair de si para o serviço do voluntariado, do trabalho, que seria o trabalho que nos edificaria, que nos daria, com certeza, mais consolo aos nossos corações. Então, essa primeira parte, a gente pode exemplificar das mais variadas formas. Quantos de nós enfrentamos a dificuldade para virmos até aqui com as dificuldades próprias, que é a preguiça, a vontade de ver uma novela, a vontade de ficar vendo o jornal, se ocupando com coisas frívolas, que muitas vezes nos tiram do que é o fundamental, ou do que é o essencial, e a gente perde o tempo na encarnação, e quando percebe, o tempo passou. E o que foi que eu fiz da minha vida? E aí você já não se dá conta. Vencendo essa etapa, que é a preguiça, a gente vai ter o outro ponto que é para vencer, que são os desafios externos. É um pai que diz, você vai fazer o quê uma hora dessa, lá naquela rua, deputado Paulo Jackson? Ou uma mãe, debaixo de uma chuva dessa, você está inventando moda? Eu vim agora de Simões Filho, eu moro em Simões Filho. Eu saio com os primeiros impedimentos, meus desafios, é minha própria esposa. Porque ela vai para o Espiritismo a partir de mim, quando a gente, em 2017, eu trago ela para a ULI, para que ela possa caminhar de alguma sorte ao meu lado, para, claro, ficar mais fácil a minha vida. É um egoísmo. Eu não trouxe só porque eu sou bonzinho, eu trouxe porque eu queria ter mais leveza, porque mesmo trazendo já é difícil,
Imagine ela distanciada completamente de uma proposta de espiritualidade, vivendo só na vida do ter, do mundo, da sobrevivência, do trabalho. Seria muito mais difícil para mim. Como eu não tenho estofo moral, nem nível evolutivo para enfrentar um casamento de longo prazo, sem ter alguém do lado caminhando um pouco parecido com o que eu caminho, para mim era essencial que ela estivesse na proposta de ir para dentro, se autoconhecendo, e o convite foi em 2017 que vim para a ULI, onde eu recomendava todas as minhas pessoas que eu atendo para virem para cá e via que todos me davam feedback, que coisa maravilhosa é a ULI, que é aquilo ali, meu Deus do céu, foi a melhor coisa que você fez. Eu digo, pô, eu vou lá ver o que é que eu estou fazendo. Eu indicava sem saber o que era a ULI. Sabia que existia uma tal de ULI, Universidade Livre do Espírito, vai para lá, pessoal, vai para lá, para poder se empoderar e crescer. E aí, com isso, eu chamei ela para que ela pudesse vencer a primeira barreira. Ah, como é que você já está no grupo da FEB segunda? Você já tem o grupo Caritas, que é da sopa? Você já tem as palestras no Centro Espírita? Vai inventar de novo, de ir para grupo de estudo de novo? Aí começa o primeiro impedimento, vencer a barreira da conjugalidade. Então, olha os impedimentos, os desafios que nós enfrentamos para fazer o caminho do serviço à causa, de estarmos conectados com a proposta ou o propósito que seria do despertar da consciência. Então, são muitos desafios. Emmanuel continua dizendo, hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Esse aqui já seria uma palestra da noite inteira, para a gente falar aqui até 11 horas da noite. Só esses 3 pontos que Emmanuel traz. Ele é um ser que há uma capacidade de síntese brilhante. Eu sou muito prolixo, eu não consigo ser sintético. A dificuldade é muito grande, é uma habilidade que eu estou tentando adquirir nessa vida. Então, é o que ele vai dizer. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. A gente tenta progredir e vê o fracasso se instalando. É o primeiro impedimento, que vai chamar para a desistência. Depois, amanhã, é o companheiro ou a companheira, no exemplo que eu citei, que falha, ou com uma infidelidade, ou com um detratamento, ou com algo que possa fazer com você. O companheiro pode ser conjugal, um companheiro, um amigo, alguém de colega de trabalho. Depois é a perseguição descaridosa do ideal. Quantos de nós que nos colocamos a serviço do bem, temos que enfrentar os impedimentos, transpor as barreiras dos julgamentos alheios? Quantos de nós que quando fazemos um movimento de nos tornarmos públicos, eu sou uma pessoa pública hoje em dia, quantas pedradas eu recebo na minha telha que é de vidro ainda, frágil, frágil, frágil. Eu não tenho um telhado ainda que é inquebrantável, um telhado que se sustente das pedradas. E por muito tempo a gente vai fraquejando no caminho. Eu tenho no Movimento Espírita 26 anos, meu amigo Moura que está ali, que me viu pequeno, que tem muito tempo no Movimento Espírita, ele simplesmente na Casa de Oração Bezerra de Menezes, onde eu comecei minha casa querida, em 1996, lá ele era coordenador de mediúnica, coordenador de grupo de estudo, palestrante, eu ficava vendo o nosso caminhar nesse processo de construir, hoje um expositor mediano, mas que precisei me lançar, vencendo as barreiras internas das zonas de conflito, do sentimento de vergonha, de me colocar publicamente diante de uma plenária como a que está aqui hoje cheia, e ao mesmo tempo ver que eu ainda sou comum e imperfeito, sujo, um pombo sujo, um vaso sujo, eu sei que eu sou, ainda sujo que estou, mas se eu não deixar a água cristalina do Evangelho passar por dentro de mim, eu nunca vou limpar esse vaso sujo, nunca vou deixar de ser um pombo sujo. Eu preciso me melhorar. E é em servindo e me colocando à disposição que eu vou conseguir alcançar um pouco mais de desenvolvimento pessoal. Mas para isso você tem um preço a pagar, que é a perseguição de alguns, que é o detratamento público, que é a maledicência, que são as mais variadas formas de enfrentamento, como eu sou. Imagine um Chico Xavier, que tem uma conduta moral inquebrantável e que tem todo um estofo de trajetória de missionário que é, e que continua sendo no além, não é porque desencarnou que deixou de ser. E automaticamente viveu tantas pedradas e sofria. Pedia ajuda a Emmanuel, eu não estou aguentando. Até peruca Chico quis usar, porque ele tinha as vaidades dele, normal. E ao mesmo tempo, o jornal Cruzeiro fotografou, ele se expôs, botaram ele na capa do Cruzeiro, numa banheira, expondo o Chico Xavier, com aí o médio vaidoso, e Chico Xavier ficou todo sem jeito. E aí ficou, e agora, Emmanuel, está todo mundo me detratando, falando, eu estou falando aqui, é o sabor da minha própria interpretação, não é ipsis literi, nem ipsis verbis assim, mas é mais ou menos assim. Ele ficou envergonhado, porque os jornalistas fizeram a foto dele, expuseram ele no Cruzeiro, na revista do Cruzeiro,
E ele ficou com vergonha de estar naquele lugar, no Brasil todo olhando ele. Olha o médio mineiro aí, vaidoso, ó, botou Chico em banheiro, e Chico bobo, vai Chico. E Emmanuel não disse nada. Mentor Emmanuel, ali, ó, calado. Quem disse que benfeitor tem que ficar tirando você de fria? Às vezes deixa na fria mesmo. Você tem que aprender, desenvolver habilidades para ter o mérito do desenvolvimento daquilo que você alcançou. E aí, quando ele sai no cruzeiro, aí Emmanuel chega e diz assim, mas Chico, você está preocupado porque está no cruzeiro? Jesus ficou no madeiro. Mais ou menos isso. Jesus foi crucificado, você tem orgulho de estar também no cruzeiro, tirando o peso que Chico Xavier estava dando pelo detratamento público que ele teve que enfrentar. Imagine, esses homens vivem isso, imagine nós outros, todo endividado, tudo atrapalhado. É óbvio que te passa por isso. Então, se a gente fraquejar, vem as primeiras barreiras para serem transpostas, e que muitas delas se tornam intransponíveis pela vaidade, pelo amor próprio, o ego excessivo, de não querer vivenciar a exposição daquilo que você ainda não consegue alcançar e que os outros percebem. E aí, portanto, quando a gente se coloca no público, a gente não consegue sustentar a persona, que é um movimento de utilização que o personagem se faz, ou ele faz uso, para enfrentamento nos variados papéis sociais. Um dia a persona cai, ou seja, um dia a máscara cai, e cai muitas vezes a minha. Eu não consigo sustentar. Em casa ela cai toda hora. Bota as garras para fora, quem recebe a galinha pulando é Daisy, minha esposa. A minha funcionária não recebe tanto, fica me elogiando, dizendo, eu sou um patrão maravilhoso, não sei o quê. Talvez com ela não me disponha tanto, que ela só vai lá, trabalha, faz tudo bonitinho, me dá café, me dá comida, eu não tenho que me dispor, não me diz nada. Mas se dissesse alguma coisa, talvez eu mostrasse minhas garras. Mas Daisy é o tempo todo me testando, eu, ela e ela a mim. Então, um desafio constante. Mas na vida pública, os detratamentos públicos, as maledicências, são os cancelamentos virtuais. Eu ainda não passei por isso, mas posso passar. E o que fazer? É um Divaldo Franco que foi criticado como plagiando as obras de Chico Xavier, ficou por 30 anos calado, enfrentando o escárnio público, até que o Fantástico deu a chance dele responder aquilo. E ele não respondeu. Joana falou, fique quieto, não dê respostas. Eu já enfrentei isso também, num nível menor. Pessoas me detratando, eu querendo ir para o espaço da defesa. Não, vai me dizer, me destruindo nas casas espíritas, me destruindo no meu meio profissional, eu sou terapeuta, me destruindo em tudo que é lugar. E era uma maledicência. Tinha muito acréscimo do conteúdo que não era real. Mas se eu ia querer sair, meu terapeuta, não, silêncio, fique recluso. Entrei para dentro de mim, encolhi meu ego, a minha necessidade de defesa egóica, vendo todo mundo me destruindo. Chegava no elevador, falava mal de mim, tipo assim, tá aqui imagine, você está aqui, eu frequento aqui, você sobe no elevador com meu amigo ali e fala assim, você sabia que Flávio não vale nada? Ali não vale nada. Fez isso, é mesmo. Aí falou para não sei quem, Flávio, falaram de você em tal lugar, falou assim, assado, falou. Eu disse, meu Deus do céu, se você sair para se defender, você perde a sua vida, você perde o seu propósito. O que é que a gente tem que fazer? Silencia, continua agindo no bem. Óbvio que eu sou humano como imperfeito, coisas eu me equivoco. Quem de nós não se equivocou, que atire a primeira pedra. E vai tentando construir um caminho onde suas ações do bem sejam tão maiores do que aqueles equívocos que você praticou, que no caso em voga não foi real, foi muito superdimensionado pela pessoa que me detratou, tomou raiva de mim, ok. E ao mesmo tempo eu não saí em defesa, mas até hoje repercute. E tem uma mensagem da benfeitora Joana de Ângeles, se eu não me engano, no livro Episódios Diários, que ela vai falar que a maledicência são são plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. É uma metáfora que ela cria de uma pessoa que vai se falar com o confessor, e o confessor, atento, diz, o que é que eu vou fazer? Mais ou menos assim. Fizeram uma maledicência com o meu nome. O confessor chegou e disse assim, tudo bem, você tem uma tarefa a cumprir. Sobe no topo daquela igreja, vai lá no alto, pegue um travesseiro de plumas, corte ele todo e jogue, depois venha ouvir a penitência. Aí ela fez isso, cortou, jogou as plumas ao vento, desceu e falou, e agora o que eu faço? Ele diz, vai lá e vai catar todas as plumas. E ela finaliza, a maledicência são plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Quem calunia, que vai ter amargura, porque quem foi caluniado, Chico dizia sempre, eu prefiro ser vítima do que ser algoz de alguém. Chico sempre disse isso. Que bom que eu possa ser vítima do detratamento público, da execração, mas que eu não seja o algoz de ninguém. Então,
as plumas ao vento vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Então não percam tempo em querer ficar se defendendo para as pessoas que estão falando mal de vocês. Faça o trabalho, siga a sua meta e siga o seu propósito. Adenauer sempre diz publicamente, eu não sei, claro, se ele fala publicamente pode dizer, que no meio espírita ele é tido como psicólogo, que não é espírita. No meio dos psicólogos ele é tido como espírita, que não é psicólogo. Então falam mal dele na psicologia e falam mal dele no movimento espírita. Então, se ele ficar se preocupando em se defender de um lado do outro, ele não faz o que ele está fazendo, que é a realização desse projeto lindo, e que quem vive pode dizer que ele tem defeitos, é um ser humano comum e imperfeito, e na sua perfectibilidade, ou seja, na sua construção de um homem que será um dia puro, e não é, ele está no processo de autotransformação, de autodeterminação, de autoiluminação, cotidianamente, está trabalhando, mas as pessoas se apegam a um deslize para destruir toda uma construção de anos, de um trabalho lindo. É muito comum, então não percam tempo com esses impedimentos para o trabalho na seara do Cristo. Segue lá, o propósito é aqui, vamos servir, vamos lá, pega ali a enxada e vai fazendo o trabalho. As coisas que vão vir nas pedradas, você vai dizendo, deixa isso aqui, se esquiva de uma e vai levando, porque se você para, você perde a chance de seguir o seu fanal. E ele continua, afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Não vou nem falar, porque eu já falei aqui agora. Muita gente vai jogar o fel com aqueles lábios que você, por exemplo, Beth, uma amiga querida, e está lá só metendo a faca, apunhalando pelas costas. Então você vai viver isso, vai se afligir-se com isso? Não se aflija. Sofrerás, Emmanuel continua, de quando em quando a incompreensão dos outros. O tempo todo nós somos incompreendidos. E aí tem a música de São Francisco, né? Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Olha como é bonita a proposta, que não é dele, mas foi atribuída a ele. Olha como é interessante, amar que ser amado, compreender que ser compreendido. Mas como nós estamos na infância espiritual, somos crianças espirituais, nós queremos compreensão. E quando eu faço nós, sou eu também. Eu sou uma criança espiritual, estou na infância, estou engateando. Eu vejo em casa o tempo todo eu com Daisy, coitada de minha esposa. Eu falo aqui porque ela sofre na minha mão, coitada. Eu fico vendo o quanto eu tenho necessidade de ser compreendido. O menino, a criança psicológica, pedindo ajuda e compreensão. Eu quero ser o reizinho, o déspota, o autoritário que quer ter como se fosse uma proteção para que eu desenvolva minhas ações. Eu sou tão atrasado que o mínimo que eu faço, que é tão pouco o que eu faço, pouquíssimo, é isso aqui, muito pouco, diante do que eu preciso realizar e do que eu tenho de capacidade de realizar. Eu reconheço. Isso é um primeiro passo para você avançar. E eu fico querendo que ela me dê suporte. Não, Daisy, faça aí o card. Eu não faço o PowerPoint. Eu vou dar aula agora na ULI, vou ter que sair 7h45 para subir para dar aula no ciclo 4. Vai ser sobre psicologia e reencarnação. Estou tenso. A minha atenção é minha, não é dela. Aí eu quero colocar nela para ela me ajudar, para ela me socorrer. Como ela não tem empatia nesse momento para querer entrar, ela quer levar o cachorro para fazer o xixi dele, ela quer plantar as rosas do deserto dela, ela tem a vida dela. Só que nessa hora eu quero chamar atenção para a minha vida, porque hoje eu estou precisando de você, Deise, me olhe, por favor, me ajude. Eu dou risada de mim mesmo, porque eu fico, meu Deus, que infantilidade, tenso. Deise, cadê? Você não fez? Uma ansiedade monstra, como se eu fosse o reizinho que preciso do suporte, o nababo, de ter tudo na mão. A tendência é essa. A minha tendência, no fundo, eu queria isso. Uma majestade, um reizão, que tivesse alguém para me trazer água, fizesse meu PowerPoint, preparasse a literatura toda, e eu só colocasse na frente do público para falar. Olha que coisa, que vaidade, hein? Como pode, né? Aqui, diante de vocês, eu me desnudando, porque nós somos comuns e imperfeitos. E a coragem de aceitar que somos assim, ou que estamos assim, é um grande passo para você se transformar. Não é negando a sombra, é incluindo ela e transcendendo para o novo, que será uma pessoa melhor, com certeza, do que eu sou hoje. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu não sei nem se eu posso fazer isso, dar palhinha, tenho até receio porque está gravando e eu tenho medo de bloquear o TV Harmonia. Me diga aí, meu irmão, fazer isso aí é problema?
Não, Ave Maria, porque não pode botar música, pode fazer nada, que bloqueia o canal. Meu canal já foi não bloqueado, mas só porque eu canto, toco no violão um pouquinho, aí o pessoal bota assim, ó, direitos autorais. Eu digo, poxa, até eu cantando uma música de Roberto Carlos, o Roberto Carlos vai ver lá, com minha voz de taboca rachada, e quer direito autoral em cima de mim. Então aqui agora eu fiz isso, fiquei tenso, porque tem essa coisa, né? Cláudio sempre me fala, cuidado, não pode tocar, não pode cantar, porque pode bloquear a TV Harmonia. Então eu sou maior do que fui ontem. Estou melhor do que era ontem. Essa música, para mim, é uma das melhores canções que eu encontrei na minha existência. E eu vi aqui, em 2017, com meu amigo Eduardo e o grupo daqui, querido Eduardo, que eu amo, aquele ser humano, cantando, e aquilo foi parte da minha vida e hoje faz parte da minha vida. Vocês conhecem a canção? Levante o braço quem conhece. Pouca gente conhece. É linda a canção, procure lá. Eu Sou Maior, de Black e Milton Nascimento. Tony Black, se eu não me engano, é... Danny Black e Milton Nascimento, uma das canções de autoconhecimento e autodescobrimento mais importantes que eu já tive contato, e ela faz parte da minha história sempre. Então, sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros, não vai compreender. A pessoa está na vida dela, não tem que ficar do seu lado lhe dando suporte, porque você está querendo com exigência egóica. Se vire. E eu estou tentando me trabalhar, gente, não é fácil. Eu estou tentando. Às vezes eu fico como pedinte mesmo. É um pedinte, assim, poxa, não tem noção. Eu fico imaginando o Chico, né? Psicografou mais de 400 livros, e às vezes ele devia cansar, coitado. Nossa, Emmanuel, eu estou com um olho que eu não aguento. Porque ele tinha uma catarata precoce, um problema ocular, muito precoce desde cedo. E ele falou assim, ai, tá muito dor no olho, tipo assim, no mimimi, né? É o mimimi, a gente gosta do mimimi, autocomiseração, autopiedade. Chico também teve o mimimi dele. E aí, Emmanuel, Chico, se respeita, Chico. Você tem 2 olhos, tem muitos que que não tem nenhum. Aproveita, como diz que em terra de cego, caolho é rei. Então, Emmanuel era aquele autoridade do lado de Chico ali, tirando ele daquela zona, do lugar que a gente tende a ir, que é a zona da queixa, daquela coisa que a gente fica na tentativa de ser compreendido. Não, vamos tocar, ó. A Seara tem muito trabalho para todos nós desenvolvermos, não tem tempo a perder. Então eu me lembro de Chico quando fez isso, o próprio Divaldo contando quando ele teve o problema da angina, que ele teve um princípio de infarto, e que estava sob orientações médicas de ficar com restrição de movimentos, porque ele estava com um problema lá cardíaco. Aí chegou a mediúnica da mansão, e aí no centro lá, aí Divaldo contando, ele conta nas palestras, ele lá... Ai, estou com infarto, como se diz assim, eu tô doentinho. Todo mundo gosta disso, gente. Quem não gosta de um colinho, um alíviozinho? É brincadeira você ficar nesse vavô a vida inteira só trabalhando. Aí tem uma tréguazinha de vez em quando, é bom. E quer um mimimi, quer um cafuné, quer um negocinho de Joana, de Emmanuel. Mas quem disse? Ele lá no negócio pedindo, querendo ser compreendido, né? Pô, já psicografei tanto livro, será que ela dá uma aliviada? Aí chega a Joana e diz assim, e aí? Tá esperando o quê? Levanta. Ai, irmã, você não está vendo que eu tive um problema cardíaco? E daí? O tempo urge, o trabalho não para. Estou indo, hein? Estou indo. Ou seja, ela indo para a mediúnica, porque vai muito rápido, fora do corpo. Me siga, fecha a porta 8 horas, que tem uma disciplina lá britânica. Eu quero ver você lá. Ele se ajeitou, vestiu a roupa dele, foi se batendo, se arrebentando, e chegou na mediúnica e foi trabalhar, mesmo com o coração tendo um problema que ele viveu. Então eu fico imaginando, esses caras vivem isso. Quem sou eu para não querer viver também? Um colinho, uma tentativa de ser compreendido de vez em quando. Ô, tá pesado, Deise. Eu fiz palestra, vou fazer palestra aqui, vou dar aula, mas eu dou aula de novo. E ontem eu vim para a ULI também. E aí começa você a ter que vencer esses desafios. A gasolina, ela falou, a gasolina tá cara, 7,50. O que é que você inventou de 3 vezes lá no Harmonia? É assim, porque são as primeiras barreiras que a gente inventa, que a gente tem que vencer. Porque é verdade, se Bons Filhos para cá é uma distância. Vai e volta hoje, voltei ontem, e vou e volto amanhã. Mas e o serviço? E a proposta? Como é que a gente faz se a gente não tiver que vencer essas barreiras? Esses primeiros impedimentos são necessários que nós enfrentemos, são os mínimos impedimentos. Imagine se a gasolina bota um ponto de barreira para vir. E aí quando começa a ter uma dor de dente, uma dor de ombro, não vou não. Estou com a dor no joelho, não vou não. Tudo é um motivo para não trabalhar, tudo é um motivo para não servir. E ele continua dizendo, aí ele vai dizer, a carreira que nos está proposta, no entanto, periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos 1000, induzindo-te à inércia ou à negação. Parece que eu estou antecipando o texto, né? A gente está sob realmente inspiração, não me lembrava não, gente, eu li, mas está vindo tudo na sequência do que vem depois, não preciso nem desdobrar, vamos tocar. Então,
essa condição de induzindo-te à inércia ou à negação. A carreira, Beth, que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. A proposta é o bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O que fazer com elas? Aí vocês imaginam o quê? Dar um cascudo? Empurrar? Sai da minha aba, sai para lá? É isso que a gente precisa fazer com esse povo? Você acha que é isso? Olha, eu tenho que fazer, eu vou passar por cima mesmo como um trator, como um carro desgovernado sem freio, estou indo, sou uma máquina. E muitos fazem isso, viu, gente? E estão ali na persona, viu? É muita gente que está se arvorando a caridade, quero fazer caridade de tudo que é jeito, passando por cima de várias coisas, e no fundo não é real, não é o self que está conduzindo, é o ego, é a persona, para poder ser aceito, mostrar que é bonzinho. Olha como Beth é boazinha, toda quarta está aqui, né, Beth? Você é tão boazinha. Aí ela, sou tão boazinha, eu deixei até de frequentar, que ciclo você estava? 8. Me atrasei, Flávio, no ciclo 8, porque eu estou me dedicando. Ela não fez assim, eu estou aqui simulando uma possível fala dela, no sentido de que, olha, eu estou fazendo, eu estou me dedicando. Mas às vezes é uma dedicação, não sei o caso dela, que é apenas aparente, egóica. Às vezes a minha também é fazer palestra para me aparecer no público. Olha, eu aqui, ó, sou visto, o ego, querendo ser visto. Tem que estar atento a isso, olhando para dentro, eu vou saber até que ponto isso é uma coisa que é uma vocação, que é o meu propósito, que aquilo é o meu movimento de alma, conectado com o self e o personagem a serviço do self, ou eu estou ali a serviço do ego, desenvolvendo as coisas para poder receber tapinha nas costas. Temos que estar atentos a isso. Então, o que fazer com as pessoas que impedem esse movimento e que retardam a gente? O apóstolo dos gentios, que é Paulo, responde categórico, pondo, abre aspas, pondo de lado todo impedimento. Põe de lado. Pondo de lado. Colocar a dificuldade à margem, porém, não. Colocar a dificuldade à margem, porém, não e desprezar. Não é aí, não, viu? Deixa eu ver aqui. Faltou acento. Pois é, então. Não é, né? Então, colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. Respeita a opinião do outro. Às vezes minha esposa fala coisas muito sérias para mim. Calma, amor, vai devagar, olha o que você está fazendo. Que ali eu sinto que ela está chamando a atenção, que pode ser que eu esteja a serviço do ego. Então, às vezes, você tem que dar um ouvido às pessoas que estão fazendo o movimento de dando sua opinião. Não é desprezar a opinião alheia, quando elas são respeitáveis. E nem fugir à luta vulgar. Não é isso que ele está propondo, quando diz que pondo de lado todo o impedimento. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate. O bom combate. Bom combate aqui não é pedra na mão, badogada no outro, tiro não, viu? Porque as pessoas interpretam assim, bom combate, tem que ir para o combate, porque agora tudo é combater, né? A guerra no leste europeu mostra a nossa beligerância, o quanto nós estamos atrasados em pleno século XXI. Olha o que a gente está vivendo, acaba a pandemia, além de queda, coice. É o velho ditado. Toma a pandemia, todo mundo já se arvorando, vamos, mas por quê? Eu tenho as minhas especulações por quem está passando por isso, porque a gente não está ouvindo o chamado. Muitos serão chamados e poucos são aqueles que ouvirão o chamado. O Evangelho diz assim, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mas no livro Nosso Lar, salvo engano, vai falar, muitos são os chamados, poucos são aqueles que ouvem ao chamado. A pandemia não foi um convite para ir para dentro, foi uma intimação. E ninguém aguentou. É todo mundo querendo ir embora, querendo ir para fora, para fora, para fora. 650, 660, 670 mil mortos. Agonia. Não pode parar, a economia não pode. Vamos, vucu. E aí, o chamado era ir para dentro. Lá tinha já no pórtico de Delfos, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás a todas as divindades, e conhecerás todos o universo. Tem também no Evangelho, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não procureis a verdade fora, aqui o complemento meu, porque a verdade está dentro. Porque o Deus está dentro, interno. Nós somos centelha divina. E a centelha divina é uma faísca de Deus em nós. Se a gente não olha para dentro, a gente não vai encontrar Deus. Vai encontrar Deus fora? Eu quero ver a Machu Picchu, eu vou para Muralha da China, que lindo, eu vou ver a Torre Eiffel, fica nisso.
nessa fantasia, nada contra ir visitar essas coisas do mundo, muito bom, bonito, para os olhos. Eu um dia, que eu faço parte de uma instituição que é hinduísta, onde eu tive a iniciação no Tantra Yoga, recebi o nome de iniciado, chamado Prakash Deva, que é meu nome de iniciação no hinduísmo, e um monge que eu trago para fazer retiros de meditação aqui em Salvador, Dhyanananda, querido Acharya, professor, e ele dizia assim, um dia eu peguei ele no aeroporto para trazer ele para Salvador para a gente fazer o retiro, e aí passando ali pelo Pelourinho, passando pela Ladeira de Santana, vi aquela igreja, eu disse assim, e aí monge, quer ir no Pelourinho ver as igrejas? Eu disse assim, não Prakash, ele é africano, né? Eu não quero mais ver isso, eu quero ver Deus. Que eu achei tão profundo. Ele medita, horas infindas, ele não tem mais propósito de ver nada fora, ele quer ver Deus. E para ver Deus, é preciso silenciar. Como diz a música de Gilberto Gil, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que colher o pão, tenho que, enfim, vai a letra linda, chega a me arrepia, meu Deus, que coisa linda. Então, a música dele fala sobre isso. A nossa querida Madre Teresa falou para um repórter, quando perguntou a ela, o que é que você faz para falar com Deus? Ela faz, eu não faço nada, eu fico em silêncio. E aí o repórter perguntou, e como é que ele faz para te ouvir? Ele não precisa. Eu de silêncio, ele também silencia. E de silêncio para silêncio, nada precisa de ser dito. E nada precisa ser revelado. Tudo já está no silêncio. Ela silencia para ouvir Deus. Quem de vocês silencia? A pandemia foi chamada para silenciar. Aquietar os pensamentos, meditar, ficar no mergulho interior, conectar com a fonte divina que habita. Não, fora. Eu quero ir para o shopping, eu quero ver o Bahia, eu quero ver o Vitória, eu quero, vavu. Esse vavu não para. Aí daqui a pouco, poxa, não teve ainda o despertar, gente deprimida, gente se suicidando, gente com transtorno de pânico, o pessoal todo mundo endoidando. Aí vem agora a guerra, mais gente doente. Muita gente voltando para o consultório, dizendo, eu estou com pânico, agora eu estou com agorafobia. Começa a ficar tudo voltando, um recrudescimento daquilo que poderia ser abrandado se nós tivéssemos o cuidado de ficar no movimento do mergulho para dentro. Viver no mundo, contemplar os prazeres do mundo, mas não perder o essencial, que é o cultivo dos valores da alma. É o que deveríamos fazer, não fazemos. E por isso que estamos como estamos, nos batendo cabeça para lá e para cá. E aí vem a guerra agora para poder meter mais medo, que dá um medo, de ter a terceira grande guerra, e perguntaram lá atrás ao poeta o que é que aconteceria com a humanidade se houvesse a terceira grande guerra mundial. Aí o cara disse assim, eu não sei o que vai ser, mas eu sei que a quarta é pau e pedra, porque não sobra mais nada. Uma terceira guerra com ogivas nucleares, com tudo que está aí, a gente não é pessimista, a gente é otimista, os benfeitores estão aí, mas depende da gente, do nosso livre-arbítrio, o que nós estamos irradiando para o planeta, qual é a guerra interna. Eu sou responsável pela guerra, porque a guerra que eu trago dentro de mim, a beligerância que eu trago na minha conduta, como ser no mundo, que não tenho paciência, resignação, resiliência, intolerante, pisou no meu pé, eu quero forrar, o cara me fecha no trânsito, eu vou para cima. Quantas barreiras a gente tem que transpor? E aí, finalizando, aqui termina? Perfeito, então terminamos no horário. Então, é respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria, é partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E, por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo, aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto, inconscientemente, já nos achamos dentro dela. Olha que coisa que Emmanuel nos traz, que coisa linda, impedimentos. Essa foi a mensagem de hoje. E na proposta de finalizar dentro do prazo do que foi proposto, que é 7h45, tem mais um minuto, eu finalizo com uma história, que é justamente uma história que normalmente eu finalizo várias exposições, que vai mostrar a vocês que a gente não precisa também renunciar a tudo do mundo, para não pensar que eu estou fazendo aqui apologia a voto de pobreza. Não é isso. Então tem uma história que diz assim, um jovem que estava buscando sua iluminação, buscando a plenitude e a bem-aventurança, entrando em transtorno de pânico e depressão, com ideação suicida. Aqui eu conto e narro o sabor da minha própria emoção. Isso está no livro Alquimista, salvo engano, de Paulo Coelho. Nesse movimento ele vai ao pai e pede, meu pai, me ajude, eu preciso encontrar paz nesse mundo tão sofrido, de combates, de guerras, de pandemias, e ao mesmo tempo eu não consigo mais viver. Se é para viver assim, eu prefiro morrer. Eu vou me matar. O pai desesperado falou, filho, tenha paciência, tem um sábio que medita no deserto, lá na Índia, eu pago sua passagem e você vai. O jovem aceitou esse desafio final para que a vida dele pudesse modificar-se e ele pudesse encontrar felicidade, porque ele queria encontrar felicidade. Senão,
ele ia se matar. E aí ele foi, atravessou o deserto, a noite escura da alma, que muitos de nós atravessamos, que é o deserto que o Cristo viveu, que nós precisamos viver. Muitas vezes, sabendo viver o deserto, nós podemos crescer a partir da experiência do deserto, que é aquele momento de introspecção, é a tristeza, que é uma emoção básica e necessária, e que deve ser vivida em alguns momentos. Nós não devemos nos tornar tristes, mas viver a tristeza, eventualmente, faz parte do processo do cultivo das emoções. Ele foi para dentro, atravessou o deserto durante 30, 40 dias, foi lá até aquele retiro, aquele ashrama, onde o monge meditava. Mas ele meditava de uma forma diferente. Ele estava ao lado de crianças brincando, idosos, pessoas com roupas multicor. Ele próprio não tinha uma roupa nem laranja nem branca, era uma roupa de arco-íris, azul, vermelho, branco, vermelho, amarelo. Ele era inclusivo, ele não era homofóbico. Vestia essa roupa e meditando, o jovem já achou estranho. Que monge é esse? Totalmente diferente. Falou, e aí, monge, como é que eu faço? Eu vim aqui que eu quero falar com o senhor porque eu preciso encontrar a felicidade. E o monge olhou para ele e disse assim, eu lhe digo, mas daqui a 2 horas, agora você vai dar uma volta no meu ashrama com uma tarefa. Você vai levar esse óleo na colher, dê uma colher de chá, e você faça a volta e depois de 2 horas você retorna, mas não deixe o óleo cair, que eu lhe digo qual é o caminho da felicidade. O jovem foi, deu a volta, passeou no ashrama com atenção total na colher, segurando ali, voltou e disse assim, aqui mestre, está a colher com óleo. Ele olhou para o jovem e disse assim, muito bem, fizestes bem a tarefa. Mas você observou o que tinha no meu ashrama? Não. Você não viu os jardins suspensos? Não. Você não viu os vasos da dinastia Ming? Não. Você não viu os tapetes persas? Não. Você não viu os animais silvestres no lago artificial que eu fiz? Não. Como não? Volta e refaz o caminho. Ele foi com a colher na mão, refez o caminho e viu todas as belezas, voltou inebriado e disse, mestre, que palácio, que ashrama, coisa mais linda que eu já vi na minha vida. O monge disse para ele, muito bem, fizestes bem o caminho e viste tudo de belo que eu tenho no meu ashrama. Mas, cadê o óleo? Ele olhou, o óleo caiu. Pois é, filho. E ele arremata e diz, o caminho da felicidade está em viver no mundo, contemplar as belezas e as benesses do mundo, mas não esquecer do essencial, que é cultivar os valores inalienáveis do espírito imortal. O óleo era o espírito, que ele perdeu o olho sobre o óleo, porque se perdeu olhando o mundo. E em olhando o mundo, perdeu o essencial, que era aquilo que ele precisava fazer, cultivar aquilo e vivendo no mundo, e não se aliar ao mundo e só ficar vivendo na questão do espírito e se perdendo do mesmo jeito. Então, vivam no mundo, sejam felizes, busquem a felicidade, tirem os impedimentos e as barreiras, coloquem de lado, mas não esqueçam de cultivar os valores que são do espírito imortal. Muita paz, muito obrigado e até mais. Agradecemos a Flávio pelos ensinamentos da noite de hoje e vamos dar agora início ao nosso passe coletivo. Convidamos os médiuns passistas a se posicionarem. E assim, chegamos ao final desse encontro doutrinário, com o coração cheio de contentamento, cheio de alegria, pelo serviço ofertado, agradecendo aos benfeitores, aqueles irmãos amigos no plano invisível, que sustentam essa egrégora do Centro Espírita Harmonia, impulsionando os corações que aqui habitam a continuarmos perseverando no bem, buscando esse encontro com o que há de divino em nós, para assim, servindo na seara dele, podermos, quem sabe, alcançar a plenitude ainda aqui no mundo material. É nessa certeza, Jesus querido, do teu amparo incondicional, que vamos encerrando o trabalho da noite com aquela prece, exarada no livro Parnaso do Além-Túmulo, do venerando apóstolo Francisco Xavier,
da sua psicografia do espírito José Silvério Horta, quando disse assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal. Dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sob o mundo de desterro distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra.